Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone. Nessa aula, iremos resolver as atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Médio Regular. Essas atividades são fornecidas pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. A aula de hoje será sobre concentração molar. Mas antes de irmos para as resoluções, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações e dê um like nessa aula. Atividade 1. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro da solução. Então, deu aqui o dado de massa molar da glicose igual a 180 gramas por mol. Primeira coisa, toda vez que nós formos calcular a concentração em mol por litro, nós precisamos da quantidade de matéria na unidade de mols e o volume da solução em litros. E assim a gente vai ter uma concentração na unidade em mol por litro, ou também chamado de molaridade. Primeira coisa, o exercício nos deu já a quantidade da massa em relação a mol, a quantidade de matéria? Não. O exercício nos deu 18 gramas de glicose para 1 litro de solução. Então, nós precisamos converter essa quantidade de massa de glicose em quantidade de matéria. Para que consigamos converter, precisamos da massa molar, que o exercício já forneceu. Então, para cada 1 mol de glicose, nós temos 180 gramas de glicose. Então, 18 gramas de glicose corresponde a 0,1 mol. Jogando esse valor na fórmula de concentração, nós temos que concentração é 0,1 mol por 1 litro, chegando como resultado 0,1 mol. Resposta correta, letra A. Certo? Atividade 2. Uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de cloreto de sódio em uma panela grande. Assinale a alternativa que indique corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução de 0,25 mol por litro de cloreto de sódio. Então, a gente tem que a concentração é igual à quantidade de matéria por volume. Mas esse exercício nos forneceu a quantidade de massa e a concentração final no qual essa cozinheira quer chegar nessa solução. Nós precisamos, então, descobrir o volume. Isolando, então, o volume é a quantidade de matéria dividido pela concentração em mol por litro. O segundo passo é converter aquela quantidade de massa de cloreto de sódio para a quantidade de matéria. Para isso, precisamos calcular a massa molar do cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio tem 1 sódio, então massa do sódio 23, e 1 cloro, então massa do cloro 35,5. Chegamos então no resultado de 58,5 gramas por mol, que corresponde à massa molecular do cloreto de sódio. Isso significa que para cada 1 mol de cloreto de sódio, nós temos 58,5 gramas de cloreto de sódio. O enunciado deu que foi adicionado 117 gramas. Quanto corresponde em X? Qual é a quantidade de matéria? Fazendo o cálculo, nós encontramos 2 mols. Então, substituindo os valores aqui na equação do volume, nós temos que o volume é igual a 2 mol dividido por 0,25 mol por litro, resultando em 8 litros. Resposta da atividade 2, letra C. Atividade 3. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,7 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro, determine o volume final. Então, novamente, concentração é igual à quantidade de matéria por volume. Eu estou querendo saber o volume. Isolando o volume é igual à quantidade de matéria por concentração. A concentração, o enunciado já forneceu, é 0,05. Mas a quantidade de matéria nós não temos.
nós temos a quantidade de massa. Então, novamente, calculando a massa molar do cloreto de sódio, nós temos como resultado 58,5. A gente sabe que 1 mol de cloreto de sódio corresponde a 58,5. 0,7 gramas corresponde a X. X vai ser aproximadamente 0,012. Substituindo os valores aqui na equação de volume, nós temos, então, o volume final de aproximadamente 0,24 litros ou 240 ml. Certo? Atividade 4. Qual massa de ácido sulfúrico será necessária para preparar 4 litros de solução na concentração de 3 mol por litro? Então, deu como dado a massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Então, nós temos que concentração é igual a quantidade de matéria por volume. Nesse exercício, pede para a gente encontrar qual que é a massa necessária. Então, inicialmente, nós vamos calcular a quantidade de matéria e, com essa quantidade de matéria, converter para massa. Quantidade de matéria, isolando na equação acima, nós temos que é igual a concentração vezes o volume. Logo, a quantidade de matéria é a concentração que deu no enunciado 3 mol por litro e o volume é 4 litros, resultando em 12 mols. A gente sabe que foi uma informação da atividade 4 do enunciado que a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol, ou seja, em 1 mol de ácido sulfúrico nós temos 98 gramas. Em 12 mols, qual que vai ser a quantidade de massa, qual que vai ser a massa? Então, nós chegamos a um resultado de 1.176 gramas ou 1,176 quilos. É a nossa resposta da atividade 4. Última atividade, atividade 5. Uma solução de 368 gramas de glicerina de fórmula C3H8O3 em 160 gramas de água apresenta densidade de 1,044 gramas por centímetro cúbico. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Dados: massa atômica do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Então, o primeiro passo é em relação a calcular qual é a massa da solução. Desculpa, qual que é o volume da solução. Por quê? Porque nós temos a massa da solução. A solução, ela é composta pela massa da glicerina mais a massa da água. Então, o volume da solução vai ser a massa da solução dividido pela densidade dessa solução. Então, a massa é o somatório da massa da glicerina com a massa da água dividido pela densidade dessa solução. Então, nós chegamos que o volume dessa solução é de aproximadamente 1,885 litros, certo? Agora nós vamos, como é para calcular a concentração em mol por litro, nós precisamos converter o soluto, que no caso é a glicerina, que foi dada a informação da massa da glicerina, nós temos que converter para a quantidade de matéria. E o primeiro passo para fazer isso é saber a massa molar da glicerina. Então, a gente sabe que a glicerina, ela tem 3 átomos de carbono, então 3 vezes a massa do carbono, 8 hidrogênios, 8 vezes 1 é a massa do hidrogênio, mais 3 vezes 16, que são 3 oxigênios, correspondendo então à massa molecular de 92 gramas por mol. Isso significa que, para cada mol de glicerina, nós temos 92 gramas. O enunciado deu uma massa de 368 gramas. Logo, isso corresponde a 4 mols. Então, nós temos que a concentração é quantidade de matéria por volume. A concentração vai ser 4 dividido por 1,885 litros, chegando o resultado de aproximadamente 2,12 mol por litro, que é a resposta da nossa atividade. Certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e de dar um like nessa aula. Obrigada a vocês!
Beijos!